E a gente vai destacar, neste momento, um trecho do discurso de Lula no parlatório. Vou ler aqui antes de chamar o nosso entrevistado. É o seguinte: há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca do alimento para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando frio, chuva e medo. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Assumimos o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade, de renda, de gênero e de raça. Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta de sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos detenham a mesma fatia de renda que os demais 95%. E tem outros trechos que a gente, ao longo dessa conversa, com Leonardo Boff, teólogo, nós vamos seguir aqui conversando. Olá, Boff, bom dia, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Com muita alegria, logo no começo desse ano, com nova esperança e um futuro mais promissor para todos nós. Bom, Boff, a gente começa destacando, né, exatamente essa problemática da fome que a gente vive no Brasil. Lula se emocionou demais, né, chorou quando ele lembrava exatamente quando a gente se depara nas ruas, né, com trabalhadores desempregados, com aqueles cartazes dizendo me ajuda. E realmente, quando ele falou isso, ele emocionou todo o Brasil, né, Boff? E também outro momento de grande emoção foi quando ele recebeu aí das mãos de representantes do povo a faixa presidencial da Aline Souza, que é catadora de materiais recicláveis, do cacique Raoni, o Flávio Pereira, um artesão que participou da vigília enquanto Lula estava preso, o menino Francisco, de 10 anos, aqui em Itaquera, da Zona Leste de São Paulo, a Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira voluntária da Vigília Lula Livre, o Ivan Baron, influenciador, que fala sobre o direito da pessoa com deficiência, o professor Murilo de Quadro Jesus, o metalúrgico Wesley Rodrigues, e subiu a rampa também a cachorrinha vira-lata, né, a Resistência, que estava na Vigília Lula Livre e que a Janja e o Lula adotaram. Quer dizer, até os animais foram contemplados, né? A gente sabe que a Janja é protetora dos animais. Enfim, como é que você viu a emoção? Conta pra gente, Boff. Bom, primeiro foi uma emoção como quem está saindo de uma espécie de afogamento, que a gente respira fundo e diz: finalmente, finalmente podemos viver. Então é uma alegria que é interior, porque nos move totalmente, mas ao mesmo tempo nos leva a aplaudir, a gritar e sentir-se junto com aquele povo todo. Então eu acho que foi um momento culminante, especialmente quando os representantes dos sobreviventes da grande tribulação brasileira passaram a faixa ao Lula. Dizia: estava o Brasil sofredor, o Brasil que merece ser cuidado, estava lá presente. E eles passaram a faixa como se fosse um recado ao Lula: cuide de nós, cuide do Brasil inteiro. E isso, para mim, foi talvez o ponto mais alto e será um ponto histórico de toda essa festividade. E, Boff, qual que é a sua expectativa agora, o governo Lula já empossado com seus ministros, enfim, ele já fez uma série, assinou, né, uma série de medidas provisórias, despachos. Qual, na sua opinião, é a grande missão do presidente Lula agora, neste início de governo? Porque a gente sabe que o Brasil está destruído. Então, qual que é a prioridade neste momento, na sua opinião? Eu acho que o primeiro momento dele é trabalhar sobre as ruínas
as ruínas que foram deixadas pelo governo Bolsonaro, porque ele efetivamente destruiu o Brasil, destruiu, desfez tudo aquilo que foi construído com tanto sacrifício e suor e trabalho de gerações e gerações, e de uma forma totalmente superficial, irresponsável, e especialmente deixou de cumprir aquilo que é a missão primeira de um governo, é cuidar do seu povo. Não cuidou do povo brasileiro, ele cuidou dos seus eleitores, mais que tudo cuidou de sua família, tratando o Brasil como uma espécie de feudo familiar. Então, o primeiro momento de Lula é refazer dessas ruínas todas uma imagem construtiva do Brasil, sobre a qual nós podemos construir a saúde, a educação, as universidades, e especialmente matar a fome desses 33 milhões e dar emprego para essas pessoas, para que elas não precisem mais e mais depender do Estado, mas se sintam cidadãos que constroem os meios de sua própria vida. Então, é uma tarefa imensa de reconstrução, em função de uma construção nova. Sobre essas ruínas, construir um Brasil diferente, com novas relações mais participativas, com o povo mais atuante, porque um governo sozinho não poderá fazer tudo o que deve fazer. O povo tem que participar. As classes dominantes que sugaram durante séculos esse país, elas têm que dar mais que tudo e mais que outros também a sua colaboração, porque sem isso elas mesmas não serão beneficiadas. E, bom, a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai protocolar hoje uma petição no STF, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro, e na ação os parlamentares pedem também a quebra de sigilo telefônico, telemático, busca e apreensão de provas e documentos e apreensão do passaporte do ex-presidente. A gente teve essa notícia aqui da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de São Paulo, e qual é também a sua expectativa em relação a essa questão. Quer dizer, agora ele já não tem mais foro privilegiado, não é mesmo? Então, a história de Bolsonaro se complica a partir de agora, na sua opinião? Bom. Eu acho que nós devemos ter um espírito aberto, não vingativo, mas um espírito cheio de justiça. Justiça contra os crimes que ele fez contra o povo brasileiro, contra a nação inteira. Ele tem que ele tem que fazer alguma expiação por esse volume em todas as frentes da nossa realidade. Ele destruiu nas soluções que se apresentavam, ele escolhia sempre a pior, a que mais prejudicava, a que mais marginalizava. Então, eu acho que é um ato de justiça que as nossas instituições devem fazer, tirar o passaporte, levá-lo aos tribunais, fazer o relatório de todos os seus crimes, e alguns até crimes contra a humanidade, porque um grupo de indígenas esteve em Haia e disse: ele nos cortou a água, nos cortou as vacinas, nos cortou todas as ajudas médicas, e muitos de nós morreram por causa disso. Ele é um crime de genocídio, quis exterminar uma nação. Isso já está em Haia, e ele deve enfrentar o nosso tribunal, mas também aquele tribunal que é internacional lá em Haia. Agora aqui a gente está no chat aqui da TV, da TVT e da Rádio Brasil Atual. Aí a Socorro Nascimento está respondendo aqui a querida Josi Negreiros, né, que falou: vamos esperançar sempre para seguirmos em frente. A gente tem aí o nosso inspirador, o Paulo Freire, né, Boff? Esperançar nesse momento é importante, né?
Olha, eu acho que é a palavra-chave para nós agora, porque esperançar não é simplesmente ter esperança, ou esperar que as coisas vão acontecer por elas mesmas. Esperançar é criar as condições que se realize a esperança que nós temos. E, portanto, é um trabalho positivo, criativo, para que aquilo que nós esperamos, isto é, um Brasil mais justo, mais coeso, onde todos possam realizar o velho sonho de Lula, que todos possam tomar café, possam almoçar, possam jantar, que isso seja uma herança sagrada para todos os brasileiros. Então, esperançar inclui isso, criar as condições econômicas, políticas, humanitárias, com a ajuda da própria população, para que isso seja uma realidade eficaz, salvando vidas, especialmente daquelas que mais precisam, que são a vida das crianças. Exato. Agora, falando ainda daquele momento simbólico, né, Boff, onde o presidente Lula recebeu a faixa, né, da população brasileira, do povo ali representado, a gente pode destacar na questão indígena, através do Raoni, já medidas importantes, né, que o presidente já está tomando, proibindo exatamente a mineração em garimpos ilegais, né, fazendo realmente que se acabe o garimpo ilegal no país. É uma providência muito importante, na sua opinião. Queria que você falasse dos povos indígenas, que agora também tem a Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas aqui no Brasil, pela primeira vez, também outro momento histórico. Eu queria que você falasse sobre essa parte, né, do Brasil que é tão esquecida, foi tão massacrada no governo Bolsonaro. Olha, Lula foi muito feliz ao dizer: foram eles os primeiros a habitar essas terras. Não falou dos indígenas simplesmente, foram os primeiros, são as populações originárias que, por mais de 15 mil anos, 20 mil anos, estão aqui nessas terras, especialmente na Amazônia. E eles são aqueles que melhor sabem cuidar da floresta, porque se sentem parte da floresta. Não é que a floresta está lá, eles estão aqui. Eles são a floresta. Eles cuidando de si, cuidam da floresta. Cuidando da floresta, estão cuidando de si. Pedem desculpa, pedem licença à floresta quando entram dentro dela. Quando derrubam uma árvore, fazem todo um rito de desculpa, porque dizem: temos que derrubar para fazer uma porta, para fazer o remo, e plantam outras. Então, essa relação de respeito, de convivência, nós temos que resgatar, porque pertence ao mais profundo da nossa civilização. E nós temos perdido isso. Perdemos o respeito às pessoas, o respeito à natureza, o respeito à alteridade, e especialmente esse amor entranhável que é a nossa Mãe Terra, que tudo nos dá para podermos continuar a viver. E, Boff, falando em Mãe Terra e natureza, a presença da cachorrinha, né, Resistência, ela tem um significado também especial, não tem, Boff? Porque primeiro a Janja falou, não vai ter tiro de canhão, não. Não vai ter tiro de canhão, porque isso realmente prejudica os animais, prejudica as pessoas com deficiência, prejudica os bebês. E é realmente muito irritante essa coisa dos fogos com esses ruídos, né? Tem em muitos estados, algumas cidades já proibiram isso, né? Então fica aquele espetáculo lindo sem aquela bomba, aquele ruído. Parece pouco, né? Quer dizer, é um ato onde ela colocou o cachorro ali, mas quer dizer muita coisa em relação também aos animais que pertencem exatamente ao planeta Terra, né, Boff? E falar dessa coisa, desse barulho, desse ruído, parar com isso, é uma questão também civilizatória, uma questão de a gente avançar um pouco na questão humana, né? Eu acho que toda essa questão de tiros de canhão é uma visão militarista.
Não é uma visão da sociedade civil. Canhão é para guerra, e nós não queremos isso. E esse cachorrinho, essa cachorrinha, representam os 580 dias que Lula estava preso, que eu pude visitá-lo 2 vezes. Representa ele que agora estava livre no meio dos seres humanos, correndo daqui para lá, livre, e ao mesmo tempo representa a inclusão da natureza. Nós não estamos sós, temos irmãos e irmãs, como diz o Papa na sua encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs. Então a natureza inteira são nossos irmãos e irmãs. Eles têm a mesma base genética, biológica, que é igual em todos os seres vivos. Então a presença do animal aí é um símbolo daquilo que foi Lula, como preso e agora livre no meio do povo. E, por outro lado, a presença da natureza. Não queremos ser antropocêntricos, só pensar nos seres humanos. Pensar também nos demais irmãos nossos, árvores, animais, cachorros, todos formamos essa grande casa comum onde todos cabemos. Então, esse cachorrinho, ele inaugura uma visão nova. E essa visão vai ser a visão que Lula vai assumir, dando centralidade, dando grande importância à questão ecológica, porque o futuro da humanidade vai depender da ecologia, especialmente da ecologia do Brasil, da América Latina, onde estão as grandes florestas, as águas que necessitamos, a biodiversidade, tudo aquilo que a humanidade precisa está no nosso continente, especialmente no Brasil. E Lula tem consciência da nossa responsabilidade face a nós mesmos, para que todos sejam alimentados, mas face à humanidade, que nós podemos ajudar a ela continuar dentro desse planeta. E, Boff, a gente teve nesses últimos dias, né, a morte do Pelé e a morte do Papa Bento XVI. O presidente Lula vem hoje aqui para Santos, eu estou aqui na Baixada Santista, estou aqui em Guarujá, aqui ao lado é Santos, e o presidente Lula estará aqui também participando do velório do rei do futebol, atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E, bom, enfim, temos a morte também do Papa Bento XVI. Queria que você falasse, por favor, a respeito dessas duas personalidades. Olha, eu acho que Pelé é o exemplo da articulação, da unidade da matéria com o espírito. O corpo dele, unido com a capacidade, que é mais que capacidade, é a arte do futebol, de saber qual é o momento certo para dar o drible, quando deve chutar, quando deve dar a cabeçada. Essa junção de elementos fez dele um gênio, a união da matéria com o espírito, e o espírito criador. A grandeza de Pelé consiste na capacidade criadora de cada passo, de cada drible, de cada momento em que ele podia chutar a bola para fazer gol. Então, eu acho que ele vai permanecer na história como um símbolo de todos os esportistas. E é bom que tenha sido um negro, um brasileiro, que veio lá de baixo e nunca foi arrogante, sempre se abraçava, se confundia com o povo, com os fãs dele, nunca rejeitou ninguém. Agora, outra coisa é o Papa Bento XVI. Lógico, toda a cristandade se comove com isso, porque vê no Papa sempre uma referência fundamental da fé, da comunidade cristã. Entretanto, nós devemos distinguir entre Joseph Ratzinger, o teólogo, o erudito, e o Papa Bento XVI. São duas coisas diferentes. Veja, o Papa, como o Joseph Ratzinger, é um erudito do estilo europeu,
que domina as várias ramos da ciência daquela bolha centro-europeia. E isso ele era extremamente inteligente e pode ser considerado realmente uma inteligência brilhante. Eu mesmo fui próximo a ele, chegamos a ser amigos e pude admirar esse seu lado. Entretanto, ele estava muito, eu diria, refém aquele universo centro-europeu. Não conhecia quase nada da América Latina. Não conhecia a hecatombe, o genocídio que ocorreu aqui na América Latina. Ele deu aquela versão comum, que foi uma colonização tranquila, uma cristianização serena, a tal ponto que o presidente Maduro, lá da Venezuela, solicitou que ele pedisse desculpa ao povo latino-americano. E ele o fez, porque reconheceu que a evangelização aqui se fez com a cruz e se fez com a espada, matando e, ao mesmo tempo, liquidando com as religiões tradicionais. Isso mostra o limite, a erudição é grande, mas um erudito centro-europeu. Conhecia muito pouco a sabedoria oriental, que é mais antigo que o cristianismo. Era o tipo do intelectual ocidental. Outra coisa é o Papa Francisco. E aí eu devo dizer que é um Papa que não esteve à altura dos desafios que a Igreja estava sofrendo. Não sem razão, ele renunciou, porque ele se deu conta dessa praga que ocorreu na Igreja há muito tempo, que é o abuso sexual de crianças, que é a manipulação de dinheiros do Vaticano. E quando ele descobriu tudo isso, ele sentiu-se fraco para enfrentar uma realidade tão cruel e tão desmoralizante da Igreja. Por isso que muitos teólogos diziam: santidade, governe a Igreja, esqueça a teologia. Há um exército de teólogos na Igreja que fazem teologia. Você não precisa fazer teologia, porque às 18h ele se fechava e continuava como teólogo. Escreveu vários livros e cria confusão, a gente não sabe se ele fala como teólogo, se fala como papa. Agora eu devo dizer que mesmo como teólogo e muito erudito, ele não inovou em nada a teologia, não criou nenhum conceito novo. Era um erudito, um professor de teologia, mas não um inovador. E, ao final da vida, foi cada vez mais se fechando, tornando-se um papa conservador, ao ponto de introduzir a missa em latim. E ter mandado proibir a missa dos negros, dos indígenas, que foram feitos aqui na América Latina. E, quando ele foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, embora ele tenha um caráter suave, educado, leve, eu muitas vezes senti isso porque conversamos muitas vezes, ele era extremamente rígido. Ele condenou mais de 114 teólogos e teólogas, os grandes nomes que faziam avançar a teologia, seja na Europa, seja na América Latina, foram condenados, perderam as cátedras, foram silenciados. Eu mesmo fui uma das vítimas dele. Embora fôssemos amigos, pediu até desculpa, que ele tinha a função de me interrogar e eu tinha que responder. Mas os grandes teólogos europeus, como Hans Küng, como Schillebeeck, na América Latina, como Ivone Gebara, como Gustavo Gutierrez,
como outros tantos, mais de 114 teólogos e teólogas. Nunca na igreja houve tanto rigor, e especialmente as cabeças mais brilhantes, de tal forma que nós falamos que com João Paulo II e o Papa Bento XVI conhecemos um inverno na igreja, um retrocesso. Ele se mostrou cada vez mais conservador, entendia a igreja como uma espécie de castelo cercado de inimigos, que era o mundo moderno, que ele devia defender de toda maneira. Diferente esse Papa, que disse o Papa Francisco: a igreja é um hospital de campanha, acolhe todo mundo, não importa se tem religião, se está casado, se não está casado. Diálogo com o mundo. E era uma pessoa que temia o mundo moderno. Em vez de descobrir as vantagens da modernidade, ele via antes os seus defeitos. Mas, de toda maneira, é uma história que se encerra. Eu tenho a teoria de que, a partir de agora, se cria uma nova genealogia de papas que vem do terceiro e quarto mundo, porque só 23% dos católicos estão na Europa, 62% na América Latina, o resto na África e na Ásia. Portanto, nós somos maioria. A igreja que um dia teve origem na Europa, o forte dela é não estar mais na Europa, estar no mundo. E daí temos experiências novas com o diálogo com a cultura, diálogo com outras religiões, com novas formas de realizar a celebração. Tudo isso nós podemos aportar, e esse Papa, finalmente, vindo do fim do mundo, está inaugurando essa nova genealogia. E eu espero que esse Papa, que sempre lutou pela verdade, porque ele era obsessionado pela verdade, como esse é obsessionado pela misericórdia, que ele seja acolhido por Deus, com a sua misericórdia, e que vive nessa transparência da verdade que é Deus. Boff, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, forte abraço, e a gente espera conversar com você mais vezes agora em 2023, e feliz ano novo. Um abração para você. Feliz ano novo para você, e continuamos na nossa conexão, viu, Marili? Muito obrigado. Sim, ok, muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.